Sempre que alguém vê um investimento com 14% ao ano ou mais, tem tendência a dizer isto é bom demais para ser verdade. E eu até percebo porque a maioria destas pessoas até tem razão em desconfiar destes rendimentos. Eu já invisto em peer-to-peer ou crowdlending já há alguns anos e sei que a taxa não conta a história toda. O juro alto não significa um risco cego, desde que haja estrutura, garantias e transparência por trás. Neste vídeo vou mostrar-te por que razão existem este tipo de investimentos com este tipo de retorno e o que é que eu analiso sempre antes de decidir entrar. Porque muitas das vezes nós não fazemos a pergunta certa e a pergunta certa é por que razão é que é possível haver este rendimento. Há uma ideia muito comum de que quando tens um rendimento de 14% ao ano é porque há um risco absurdo associado a esse investimento ou a essa oportunidade. E a verdade é que muitas das vezes tem. Mas a realidade é que o juro só por si não é o problema. Ele é o reflexo desta relação de troca que existe entre o investidor e a empresa na qual tu estás a investir. Empresas que não conseguem ou não podem esperar por um processo lento de soluções mais lentas como as tradicionais, acabam por optar ou procurar por créditos ou soluções alternativas que acabem por demorar menos tempo a serem aprovadas, por exemplo. E muitas das empresas até estão dispostas a pagar um pouco mais por essa rapidez. Imagina, por exemplo, uma PME que precisa de renovar maquinaria para cumprir um contrato com um cliente. Esperar meses para que o financiamento para essa maquinaria seja aceito pode até, muitas das vezes, ou em grande parte das vezes, custar-lhes o negócio com aquele cliente, que até pode ser um grande cliente e que vai trazer uma faturação muito boa. Por isso, para essas empresas, pagar 13 ou 14% ao ano faz todo o sentido, porque isso significa que vai manter clientes, crescer e gerar muitos mais lucros. Do lado do investidor, o juro é compensação pelo risco e pelo tempo. A verdade é que o juro não te vai dizer absolutamente nada se tu não conseguires perceber e analisar o que está por trás desse valor. E para tu analisares o que está por trás desse valor, tens de saber qual é que é a empresa, quais são as garantias que essa empresa oferece para cobrir aquele rendimento, ou até mesmo para conheceres um pouco mais sobre a própria empresa e os produtos que essa empresa tem para dar ao público e qual é que é a plataforma que está a intermediar este crédito. Quando eu vejo uma proposta de 14% ao ano, eu não penso isto pode ser uma marosca, pode ser um problema. Eu quero sim ver os detalhes que estão por trás da possibilidade de existir um rendimento de 14%. E é aí que a conversa começa a ficar interessante. Ok, então, o juro pode ser alto por uma razão válida, mas a realidade é que tu não precisas de aceitar qualquer coisa que te apareça pela frente. Há 3 elementos que eu faço sempre questão de analisar quando vejo uma proposta com um projeto com uma rentabilidade elevada. A primeira delas são as garantias ou os colaterais, que também já falei aqui noutros vídeos. Se a empresa, por exemplo, falhar, o que é que acontece? Um projeto com colateral significa que a empresa que está a pedir um financiamento, né, está a pedir um empréstimo, tem algo que suporta esse empréstimo, que dá como garantia, caso exista um incumprimento. Pode ser uma coisa, por exemplo, as maquinarias, os imóveis, as fábricas, as estruturas, contratos, faturação, etc. Pode ser usado para compensar o investidor em caso de falha. Isso é uma coisa que ajuda a reduzir drasticamente o risco de perda total em caso de incumprimento por parte da empresa. O fundo de previsão é outra coisa que eu normalmente tenho em consideração, porque algumas plataformas incluem este fundo de segurança, basicamente, que serve basicamente para cobrir atrasos, caso as empresas comecem a ter incumprimentos a longo prazo e também incumprimentos temporários, caso sejam coisas mais esporádicas. Esse fundo está ali para compensar o investidor, para que não existam tantos atrasos. A plataforma depois usa esse fundo para ir pagando esses incumprimentos que a empresa está a ter com ela e depois mais tarde, quando a empresa pagar, então esse fundo acaba por ser também reforçado com esse valor que estava em atraso. Depois temos a parte de avaliação dos projetos. Isto pode parecer uma coisa relativamente básica e todas as empresas ou plataformas deveriam fazer, mas a verdade é que nem todas as empresas e plataformas fazem uma filtragem boa ou com qualidade. Uma análise séria, a filtragem bem feita, deverá conter coisas como a saúde financeira da empresa, a sua capacidade de gerar receita, o histórico de crédito, o setor de atividade e, claro, o plano de utilização do dinheiro. Quando eu vejo uma plataforma que explica tudo isto com muita transparência, é lógico que eu fico muito mais confortável em investir com a taxa que está a ser apresentada. Porque, claro, o juro é uma coisa que nos salta à vista, não é? O rendimento que nós vamos ter com o investimento que vamos fazer naquele projeto, para aquela empresa, emprestando esse dinheiro, mas é claro que o que interessa muito mais para além do juro é saber toda a estrutura que está por trás desse juro e o porquê desse juro existir. É claro que se nós tivermos todos estes pontos muito bem certos, tudo bem certinho, tudo bem alinhado,
não significa que o risco vai desaparecer completamente, mas deixa de ser apenas um tiro no escuro em relação ao investimento que nós estamos a fazer. E é exatamente esta abordagem que eu encontrei, por exemplo, na Maclear, porque é uma empresa que efetivamente nos dá esta transparência e todas estas notas sobre os empréstimos e os projetos que estão na plataforma. E a Maclear é uma plataforma que eu tenho estado a analisar nos últimos tempos. Aliás, já fiz aqui alguns vídeos, que vão estar aqui na descrição, sobre a Maclear e como é que funciona a Maclear e tudo mais. E a razão pela qual eu estou a falar da Maclear aqui neste caso em específico é porque ela cumpre todos os critérios, os 3 critérios que eu acabei de mencionar. Para já, todos os projetos têm um colateral obrigatório. A empresa só vai conseguir financiamento se deixar garantias reais e registadas, e para além disso também vão ficar todas documentadas para que tu tenhas acesso e consigas validar no projeto. Depois é o fundo de previsão. A Maclear também tem fundo de previsão. Uma parte desse empréstimo vai para esse fundo, que serve para compensar eventuais falhas ou atrasos. Outra é a forma clara com que a Maclear partilha a informação sobre todos os projetos que estão na plataforma, desde a descrição da empresa, o objetivo do financiamento, nível de risco atribuído e até mesmo o próprio contrato. Até hoje não houve qualquer default por parte da Maclear e mais de 20 milhões de euros já foram investidos por milhares de utilizadores. Os juros normalmente andam pela casa dos 13% a 15% ao ano, dependendo, claro, do projeto que tu vais escolher, e o investimento mínimo é de 50 euros. Portanto, é um valor bastante acessível para tu começares a explorar a plataforma da Maclear. Eu próprio já fiz o investimento de 50 euros, o vídeo também vai estar aqui na descrição para vocês verem o investimento que eu fiz, todo o processo que eu fiz para esse investimento. Claro que quando eu comecei a investir também, tudo o que passava daquilo que é os valores tradicionais, nós estávamos habituados no mercado, eu ficava sempre um pouco desconfortável e desconfiava sempre que aquilo poderia ser qualquer coisa que não era muito claro, estava um bocado fora, estava dúbio, não é? Mas depois ao longo do tempo e estudando, não é? Acabei por perceber que a rentabilidade em si não é o problema é o que está por trás dessa rentabilidade. Hoje, claro, olho para os investimentos com muito mais atenção e não confio cegamente em tudo o que me está a ser dito, não é? E tudo está a ser ali apresentado, e acabo sempre também por fazer a minha pesquisa, por entender o que se passa e se faz sentido para mim investir naquele projeto. E depois, plataformas como a Maclear, claro que oferecem essa possibilidade e tornam este processo muito mais claro, muito mais transparente. Não preciso adivinhar coisas, não preciso fazer totalmente a pesquisa por mim próprio. A Maclear tem os dados todos, fornece os contratos, tem as análises dos projetos, tem tudo, e tu podes começar a decidir com base nesses dados. E para mim é muito importante sentir que tenho controle sobre os meus investimentos, sobre o dinheiro que eu estou a colocar, nos projetos que eu quero colocar, não é colocar o dinheiro numa empresa, eles depois sabem o que é que fazem com ele, eu sei, eu escolho o que é que quero fazer com o meu dinheiro e tenho toda a transparência e toda a documentação para tomar uma decisão consciente sobre o que estou a fazer. Se estás com esta pergunta ainda de será que eu próprio deveria investir e considerar este tipo de investimentos, a minha resposta para ti é não saltes passos. Aprende primeiro, lê os projetos, entende como funcionam as garantias e depois disso tudo, se fizer sentido para ti, claro, então aí começa a explorar. Eu continuo a testar plataformas como a Maclear, por exemplo, com capital controlado exatamente por causa disto. Perceber o processo, avaliar a experiência e ver se há consistência. Se queres ver mais vídeos sobre a Maclear e como é que ela está a funcionar, deixo o link aqui na descrição para tu entenderes todo o processo, que eu também já fiz aqui no canal vídeos sobre o processo. O investimento que eu fiz também de 50 euros também está aqui na descrição. Portanto, se quiseres ver como é que funciona a plataforma da Maclear, tens links aqui na descrição. O meu investimento de 50 euros também está o link aqui na descrição do vídeo em que eu fiz exatamente isso. Também fica aqui o link então para o primeiro vídeo da Maclear sobre toda a plataforma e como é que funciona desde o registro até o investimento. Portanto, clica aqui e vê a seguir.